Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 12, que tem como título A Sabedoria de Outros Tempos. Pegue seu livro agora e abra na página de número 38. Hoje em dia nós temos vários meios de comunicação. Nós podemos então conversar com uma pessoa através do telefone, mas não só pelo aparelho de você ligar mesmo, mas também por mensagem. Nós temos também a carta como uma forma assim que não é tão utilizado atualmente, mas continua sendo. Nós temos também a televisão. Nós temos vários meios de comunicação que nos acompanham diariamente. Antigamente não existiam os meios de comunicação que existem hoje e não tinha tanta facilidade entre as pessoas se comunicarem, era muito mais difícil. Hoje nós vamos ler um texto que é uma crônica, o gênero textual dele, e tem como título Como Fazíamos Sem Telefone. Você já pensou sobre isso? Como é que a gente viveria sem o telefone? Então acompanhe a leitura agora. Como fazíamos sem telefone? Antes do telefone, mandávamos telegramas. É bem possível que você nunca tenha ouvido falar neles, mas telegramas eram a única maneira de dar notícias urgentes para pessoas que moravam longe quando o telefone ainda não tinha sido inventado. Funcionava assim: se você queria mandar parabéns para alguém por causa do aniversário, ou queria avisar de um acontecimento imprevisto, você ia até o correio e ditava a mensagem para o telegrafista. Existia um profissional que só fazia isso. A pontuação era dada usando um código de letras e o preço variava conforme o número de palavras. Com isso, o texto era sempre bem enxutinho. Morreu sua mãe, PT. Enterro amanhã, PT. Sendo que esse PT significa ponto. Ou venha, VG, Clarice nasceu SDS, sendo que VG queria dizer vírgula e SDS era uma abreviação de saudações. Pensando bem, até que esse telegrama se parece um pouco às nossas conversas pelo MSN e Facebook, não? Mas e se você esquecesse qual lição a sua professora pediu para o dia seguinte? Ou quisesse pedir para a sua mãe deixar você dormir na casa de um amigo? Se você não fosse pessoalmente, não havia como tirar a sua dúvida ou fazer o pedido à sua mãe. Outra opção era convencer alguém a levar o recado para você, uma tarefa que costumava fazer parte dos deveres dos empregados. Profissionais que precisavam do leve trás constante de informações contratavam um contínuo, uma espécie de motoboy do século passado. Outros métodos usados para chamar pessoas a uma certa distância incluíam o uso de assobios ou lanternas. Nesses casos, vizinhos estabeleciam códigos. Por exemplo, 2 piscadas poderiam querer dizer venham até aqui. 5 piscadas, vou demorar um pouco mais. Ou 22 piscadas, muito rápidas, meu irmão leu seu diário. No Brasil, o primeiro aparelho de telefone foi instalado na residência de Dom Pedro II, em 1877, apenas um ano depois da invenção por Alexander Graham Bell. Mas as ligações não eram diretas como são hoje. Quando você pegava o aparelho do gancho, era conectado a uma central telefônica. Do outro lado da linha, uma telefonista era responsável por chamar o número desejado. A ligação indireta durou até 1966, quando a nova tecnologia permitiu ao usuário ligar diretamente para quem quisesse. Realmente, a comunicação é um fator importante para o nosso relacionamento. Antigamente, quando não existia o telefone, não só existiam os telegramas, mas também existiam métodos de comunicação através de luz. Nós tínhamos métodos por assovio, código Morse, que ainda existe até hoje. Mas você já parou para pensar a forma com que você se comunica hoje com seus familiares? A gente precisa repensar muito isso. A gente acaba ficando muito tempo no celular e acaba se esquecendo de quem está do nosso lado, né? Das pessoas que nos acompanham e a gente acaba, pela correria, não conseguindo se comunicar de forma certa com os nossos amigos, com os nossos familiares e principalmente com Deus, que nos deu a vida.
Você deverá fazer agora as páginas de número 40 e 41. Eu vou fazer uma explicação de cada questão, então acompanhe comigo para você conseguir fazer as atividades. A primeira atividade diz assim: responda ao questionamento do título localizando no texto a resposta que explica como fazíamos sem telefone. O texto apresenta, então, várias formas que existiam antes de existir o telefone, esse meio de comunicação. Existia o telegrama, recados por meio de pessoas, códigos, nós tínhamos também os códigos por assovio, as piscadas de lanterna, então existiam vários outros métodos. E durante todo o texto você consegue achar isso então. A segunda questão é sobre o objetivo desse texto. Qual que é o objetivo desse texto? Releia, se for preciso, o texto novamente para responder essa questão. O exercício 3 fala em relação ao segundo parágrafo do nosso texto. Então, você vai ter que voltar lá no segundo parágrafo e achar a frase, então, que era encaminhada por meio do telegrama. E aí, você vai ter que refazer essa frase. Como você falaria essa frase se fosse o caso de você mandar uma mensagem para uma pessoa contando do que aconteceu? Você pode colocar emojis, você pode reescrever isso de forma diferente, de como você escreveria hoje, se você fosse dar a notícia para outra pessoa. Na atividade de número 4, pede para você analisar o que está em destaque e responder cada pergunta. Você deve ler esse trecho e fazer então a resposta de cada pergunta. Não precisa anotar, mas sim conversar sobre o texto. Na questão 5 do nosso texto, destaca então que o texto tem 5 parágrafos. Então você vai voltar ao texto e tirar a ideia principal de cada parágrafo. No exercício 6, você vai perceber que está pedindo para você, então, escrever no caderno. Você não precisa escrever no caderno, então. O que o exercício está pedindo? Ele está, então, pedindo para você identificar na crônica e escrever depois os seguintes aspectos que fazem parte da organização do texto. Bem, quando você viu o vídeo que fala as características de uma crônica, você percebeu então que lá diz que a crônica fala de coisas do nosso cotidiano. Então, qual que são acontecimentos do cotidiano que tem no texto? Seriam a comunicação, por exemplo, entre as pessoas antes da existência do telefone. Qual que é o humor que fala dentro do texto? Tem uma parte que fala assim: 22 piscadas muito rápidas para avisar que o irmão leu o diário. Então, era uma forma de comunicação se caso o irmão lisse o diário, alguma coisa assim. Isso é uma forma de humor dentro do texto. E por último, na C, diz assim: uma linguagem simples do dia a dia. Então, diz assim, uma parte do texto que fala sobre, então, os telegramas, diz que o texto era bem chutinho, bem direto. Então, é uma linguagem simples para dizer, então, que era uma coisa rápida de se escrever, não podia ser muito longa. Em relação ao telegrama, uma forma de comunicação antes do telefone. Exercício 7 fala sobre qual que é a principal, então, reflexão feita pelo texto. A principal reflexão feita pelo texto seria, então, sobre como as pessoas viviam antes do telefone e você refletir, então, como elas vivem hoje. A dependência que elas sentem hoje do telefone, né? E o último exercício de hoje é o exercício 8, que fala, então, qual local nós poderíamos encontrar esse texto. Então, você deve assinalar quais os locais que nós poderíamos achar esse texto. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. E até a próxima aula. Tchau pra você!